Da cidade do Galo para a Toca da Raposa, sai Lude, chega Maria Cláudia Bonucci, que está na Toca e voltando de férias com gás total. E também quem está com gás total movimentando o mercado é o Cruzeiro, não é isso, Maria Cláudia? Muito boa tarde. É isso, Marcelo. Muito boa tarde para você também, todo mundo que está com a gente aqui no GE. Olha, a janela de transferências reabre amanhã, né? A gente sabe que nesse momento o Cruzeiro só vai fazer contratações pontuais e está de olho em atacantes para atuar pelos lados. Um deles, segundo a apuração do GE. Globo, é o Gabri Martínez, um espanhol de 22 anos que está no Braga de Portugal. Inclusive noticiou um jornal português que o Cruzeiro teria feito uma proposta por ele de 8 milhões de euros, ou seja, mais de 50 milhões de reais. Inicialmente, o Braga não topou, vendeu o atacante, não demonstrou interesse, mas uma nova rodada de negociações pode se abrir em breve. Só que o Cruzeiro tem concorrência, tá? Do Mallorca da Espanha, que também está de olho nesse atacante. Aqui na Toca da Raposa, os jogadores treinaram pela manhã, seguem se preparando para o retorno do Brasileirão no próximo final de semana. Esteve um cara que cresceu muito, ganhou mais confiança com a chegada do técnico Leonardo Jardim, foi o Cássio, né? A gente vai ver na reportagem. Se a gente não estiver junto, unido, todo mundo comprometido em ajudar, não vai acontecer. Vambora, rapaziada! Bora! Essa é a realidade no Cruzeiro. Cássio sendo referência. Cássio sendo ovacionado. Ele sofreu só 3 gols nos últimos 10 jogos oficiais. Fundamental na sequência do Cruzeiro de 12 partidas sem perder. Cássio espalma! Cássio chegou para ser segurança no gol. Eu venho pro Cruzeiro aqui, sou muito bem recebido. Algumas falhas importantes estremeceram a relação com o torcedor. Na pane geral da defesa do Cruzeiro, falhou o Cássio. Eu vinha tomando gols também que eu tinha que, pela minha qualidade, eu tinha que defender. E você não consegue, às vezes, dar a resposta que você queria. Olha a falha do Cássio na frente do William. Cássio vai lá e pega. E aí você trabalha, você se dedica e às vezes parece que as coisas não acontecem. A saída do Corinthians foi também para buscar uma mudança emocional. Eu tava numa depressão meio profunda, assim, sabe? Tanto que quando eu cheguei no Cruzeiro, os caras falavam, pô, cara, tu chegou com o olho fundo aqui, tu tava teu semblante era totalmente diferente do que tu tem hoje. A chegada de Leonardo Jardim virou a chave no clube e também ajudou o Cássio. Muito importante pra mim, quando ele chegou, ele me passou muita confiança. Foi muito franco comigo, muito honesto e eu prezo muito isso. Quando eles conseguem aliar a confiança ao trabalho, normalmente têm bons resultados. E é isto que nesta fase vamos fazer com o Cássio. Desde que o professor chegou, eu jogo com 6 quilos a menos do que eu tava. Esse novo momento ficou evidente na vitória contra o Vasco. Chegando no final do jogo, toda aquela pressão, tudo aquilo, a felicidade da vitória, que nós precisávamos muito da vitória. Eu acho que entra tudo junto e vem a emoção. Foi ali a festa para ele no vestiário, que você viu no início dessa reportagem. As turbulências ficaram para trás. A boa fase está estabelecida. E aí a gente começa a perguntar: até quando o torcedor pode contar com ele no Cruzeiro? Vai ser, eu acho, ano a ano, ver como é que você vai se sentir. Mas eu tenho um número de 42 e 42 aí em diante, ver como é que eu vou me sentir, como é que eu vou estar. E quem sabe ele não fica depois de aposentar. Tenho certeza que vou trabalhar no meio do futebol. Enquanto isso, um reencontro com o clube onde tudo começou. Cássio foi revelado pelo Grêmio, adversário nessa retomada do Brasileirão. Preparar bem para voltar para o campeonato e dar continuidade. Cássio fez uma defesa incrível, incrível, incrível. Time sub-20 do Cruzeiro prestigiado pelo capitão do profissional. Legal acompanhar eles aí também, é importante na transição. E não foi só o Lucas Silva, olha aí o zagueiro Vijalba ao lado do Adilson Batista, coordenador das categorias de base do Cruzeiro. O apoio dos caras valeu demais, viu? O Cruzeiro não tomou conhecimento do Fluminense em Nova Lima. Menos de 1 minuto de jogo e Ryan mandou bem na finalização. O tapinha! Gol do Cruzeiro!
um gol tão belo quanto esse, eu acho que eu nunca tinha feito. E quem achou que ia ver a joia da base brilhar, o Cauã Batistella, garoto de 17 anos que essa semana assinou contrato por 5 anos, teve que reconhecer que a noite era do Ryan. 7 minutos e ele fez 2-0. Livre o Ryan. Como se movimenta? Mais uma vez, Ryan vindo de trás. Um começo avassalador do Cruzeiro. Ainda teve o zagueirão Kaique Luiz, que nem precisou subir para fazer o terceiro de cabeça. Nem subiu tanto, né? Nem subiu tanto, cabeceou certinho. E amplia a conta para os crias da Toca. Cruzeiro 3, Fluminense 0 e a vaga nas quartas de final do Campeonato Brasileiro garantida. E o técnico da seleção brasileira, Carlos Ancelotti. Festa no Mundo Azul porque teve classificação no Sub-20 e o Lucas Silva foi lá, olha aí. Não, sempre que possível eu gosto de vir prestigiar os jogos da base, hoje aqui com o Sub-20. Uma vitória aqui consolida aí a classificação já para eles. Também um jogo hoje legal de poder acompanhar os garotos que estão no profissional, que desceram para jogar, o Otávio, o Kenji, o Murilo, o Prats. Então vai ser legal acompanhar eles aí também, é importante na transição. E desejo aqui já um bom jogo a todos. É um jogo importante, decisivo aí que os companheiros e os caras da reserva têm pela frente, então só para apoiar, para assistir um pouco. Leopoldo, o que a gente vê é que o time do Cruzeiro é um time muito forte, o Sub-20 do Cruzeiro. Evidentemente que é aquilo que eu falo com todo mundo, né? Que o Sub-20 do Cruzeiro ele tem que estar à mercê do time profissional. E o Lucas Silva foi lá prestigiar essa garotada porque é uma liderança importante. Na renovação dele eu falei sobre isso. Importante também ter uma figura como o Lucas Vidalba lá também. E a gente vê essa cena aí do Lucas Silva dando essa moral para essa garotada chegando. Daqui a pouco temos informações importantes, inclusive, do Batistella. Aqui, fica ligado aí na Alterosa Esporte, que falaremos daqui a pouco sobre ele, sobre a camisa que ele herdou também. Então, pessoal, é muito importante esse tipo de liderança. E é verdade, o Lucas Silva não é o primeiro jogo da base que ele vai, não. Sempre quando ele pode, ele está presente. Porque foi a trajetória dele. E o Cruzeiro faz o seu caminho correto com a categoria de base. E, Leopoldo, que orgulho dessa molecada, viu? E que orgulho dessa mudança que teve nas categorias de base do Cruzeiro. Foi um corte profundo, separou o joio do trigo e, graças a Deus, a gente vê os resultados. Enquanto o Cruzeiro cresceu, o América diminuiu na base e a gente tem que conversar sobre isso também. Ih, rapaz. E teve comemoração, então, nessa vitória, 3-0. 3-0. Joga. E a classificação do Brasileirão Sub-20. Cruzeiro terceiro com 32 pontos. E esse trezão aí em Nova Lima, hein? Leopoldo Siqueira, foi bom ter ido lá, jogar lá no Castor Cifuentes, né? O Cruzeiro é sempre... Eu acho que isso é importante, você abrir sempre os jogos do Cruzeiro para a torcida. Eu acho que todo time tem isso dentro da sua categoria de base. Quando você leva o jogo para o CT... Tudo bem, você tem esse trabalho de repente ter um jogo visitante, você recebe o visitante lá, mas com torcida você faz uma formação esportiva pedagógica com o jogador. Ele já se condiciona a ouvir a torcida, já se condiciona a receber a pressão quando o jogo é fora de casa, e isso é importante com essa garotada. Então 3-0 para o Cruzeiro, um jogo muito importante que garantiu a classificação do Cruzeiro para a próxima fase, que eu até acho que não teria grandes dificuldades de se classificar não, Léo. E o América, né, que vem de derrotas aí pro Santos no Sub-20, hoje joga contra o Corinthians, né? Então, 15 horas lá em São Paulo, então é a hora do América recuperar. Eu ainda acredito muito no time, no trabalho do Myron César. Agora tem que vencer porque estamos ali em 8º lugar e na zona de classificação. Mas tem o Fluminense, Vasco ali já no cangote da gente. Então vamos dar um jeito de ganhar esse jogo. E o Galo enfrenta o Atlético Goianiense no mesmo horário, contava com 3 pontos contra o Cuiabá, marcou só 1. Hoje é jogo de vida ou morte para o Atlético, mais 1, Léo. Porque está aqui na 19ª colocação com 13 pontos. No Sub-17 ontem ganhou do Red Bull. Quanto? 1-0. 1-0. Gol do Mosquito. O Leste renova com a joia. Vitor Moreira faz um raio-x porque ele herda uma camisa importante, não é isso? A nova joia do Cruzeiro assinou o contrato por 5 temporadas e vai vestir a histórica camisa 17 do clube. Este ano o número era usado pelo atacante Marquinhos, mas com a saída do Dudu pro Atlético ele herdou a 7. Por isso o Cauã Batistella ficou com a 17.
Nas redes sociais, o jogador postou uma mensagem dizendo que está feliz e honrado por vestir a camisa estrelada. Mas a responsabilidade é gigante. Alguns atletas históricos já usaram este número. Giovani em 1998 e 99, Aristizábal, Mota e Zinho em 2002 e 2003, Roger entre 2009 e 2012 e Everton Ribeiro. O último destaque a usar essa camisa entre 2012 e 2014. Se o Cauã Batistella é considerado uma das grandes apostas do clube, o plano de desenvolvimento para ele está bem definido pelo Cruzeiro. Agora é honrar essa camisa. Cara, e realmente é uma camisa épica, uma camisa histórica que grandes jogadores vestiram. Talvez todo mundo tenha aquela lembrança. E vou ser muito honesto aqui, né, Léo? Na hora que a gente conversou, por exemplo, eu falei assim, Léo, refresca um pouco minha memória. Claro que a gente lembra de todos os jogadores, mas às vezes a camisa a gente não lembra. O Léo me refrescou de várias camisas, como por exemplo, Giovani, que faz o gol importante contra o São Paulo. Até acho que ele não estava vestindo naquela ocasião a 17. Até acho que não, por isso que a minha cabeça não memorizou. Mas ele usou sim, tá? Ele usou 17. Mas ele usou sim. Usou, assim sim, como outros jogadores, a gente tem algumas imagens aí. Pode abrir das páginas do nosso arquivo. Ah, meu coração. Faz isso, Leopoldo. Gente, que TBT maravilhoso, Leopoldo. Ó, tem Giovani que usou 17. Isso. Mota, que faz aquele gol contra o Paysandu, aí vestindo a camisa 17. Aí é tríplice coroa, né? Tríplice coroa, exatamente. Aristizábal veste também a camisa 17 por um tempo também. E aquele que todo mundo vai lembrar, mais evidência assim, claro que vai ser o Everton Ribeiro sempre, né? Sim. Mas a gente tem essa lembrança maravilhosa e acho que está muito bem herdada a camisa 17 com o Cauã Batistella, que é uma joia do Cruzeiro. O Cruzeiro Giovani usou a 11, Hugo. Naquele jogo, né? Com o São Paulo aqui. São Paulo. Isso, por isso que eu não conseguia memorizar ele com a camisa 17. Mas foi bom realmente esse resgate, essa lembrança. E o Roger também veste a camisa 17 também. Ou seja, a gente fica muito feliz e satisfeito, principalmente por ver essas imagens aí, saber que o garoto está recebendo essa camisa, uma camisa pesada, sem dúvida nenhuma. E o que acontece, Léo, é que o Cruzeiro resgata esse valor da base. Um valor que na época do Felício Brandi era muito importante, com aqueles garotos preciosos da academia do qual o Dirceu fez parte, da academia que Piazza fez parte, que tinha uma garotada sensacional, espetacular, onde eles valorizam a garotada sem dúvida nenhuma. Há também de se levar em destaque que em outras grandes campanhas, como o Luxemburgo, por exemplo, usou a garotada da base em 2003, aquele Expressinho, por exemplo, que usou também na Copa Centenário, que vem a ser campeões também anos seguintes depois. E também no time de 13 e 14, que a gente tinha ali o Lucas Silva, tinha também o Mike, tinha outros garotos também de muito valor, o Alisson também que estava ali. E agora, esse valor sendo resgatado depois de tudo que a gente passou. Cauã, toda a sorte do mundo e que você possa escrever uma grande história com a camisa do Cruzeiro. Maravilha,